No dia 13 de agosto de 2004, o furacão Charley trouxe terror sobre o estado da Flórida, nos Estados Unidos. E um jovem chamado Danny Williams, que cresceu na Flórida, que costumava, nos dias de aflição, correr debaixo de uma árvore e encontrar ali algum tipo de paz, quando ouviu as notícias do furacão, ele ficou tão desesperado que resolveu correr para onde sempre corria para encontrar um pouco de paz. Escondeu-se debaixo dos galhos frondosos da árvore que estava ali no seu quintal. Mas naquele dia, a árvore que ele esperava que poderia lhe trazer paz acabou caindo com a força dos ventos e lhe ceifou a vida. Algumas vezes nós erramos quando pensamos que algo nos trará paz. Algumas pessoas correm na direção errada em busca de paz. E aquilo que desejavam que lhes trouxesse paz se torna a sua própria sentença de destruição. Casamentos são destruídos quando escolhemos o caminho errado para a paz. O caráter é destruído quando escolhemos o caminho errado. A saúde é destruída quando o caminho que buscamos paz é um caminho que nos adoece. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta à igreja de Éfeso, ele descreve a vida como um campo de batalha. E um campo de batalha é um lugar cheio de ameaças, cheio de perigos e riscos. E uma coisa é necessária: direção. No campo de batalhas você precisa estar em movimento, mas você precisa ir na direção certa. Você precisa ter certeza que está seguindo uma cadeia de comando para que você tenha segurança. Aliás, segurança é uma outra palavra para paz. Paulo descreve dizendo que o soldado que está ali no calor da batalha deveria calçar os seus pés na preparação do evangelho da paz. A ideia de Paulo é que nós devemos seguir o caminho e calçar os pés, ou seja, o caminho que se segue no meio da batalha deve ser o caminho da paz. Obviamente, quando ele descreve aqui o evangelho como instrumento de paz, ele não está apenas falando do evangelho que nos leva para o céu. Ele está falando do evangelho que funciona aqui, agora, no nosso dia a dia, nos dando a direção certa, o caminho certo. Esse é o evangelho da paz. Porque quando cremos em Deus, para que Deus seja a nossa paz, porque Deus não é como uma grande árvore frondosa que cai quando os ventos sopram terrivelmente. Deus é a nossa rocha, é o nosso seguro, nosso refúgio estável, firme, no qual encontramos paz. Veja, quando cremos em Deus, nós não apenas temos paz com Deus, mas nós recebemos a paz de Deus. E assim como num campo de batalha nós precisamos de um radar dizendo que direção devemos seguir, Deus também nos deu um radar, a sua palavra. O Salmo 119, versículo 105 nos diz: lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés. Quer dizer que nem sempre eu vou saber tudo o que eu gostaria de saber a longo prazo. Mas quer dizer que por meio dos princípios, preceitos e diretrizes da palavra de Deus, eu saberei qual é o passo certo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Ou seja, um passo de cada vez, enquanto eu caminho na direção da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu vou entender qual é o radar divino, que direção Ele quer que eu vá. E assim eu desfrutarei da paz de Deus que excede todo o entendimento. Uma fábula conta que um coelho mais velho estava orientando um coelho jovem. O coelho jovem apontava animado para uma toca e dizia: veja, papai, todos estão entrando ali, veja quantas pegadas no caminho, todos os jovens estão entrando por lá, inclusive alguns coelhos mais velhos. E o coelho sábio disse: meu filho, você notou que naquele caminho só existem pegadas entrando e nenhuma pegada saindo? Há caminhos que parecem bons aos homens, mas o seu fim são caminhos de morte. Se queremos de fato viver a vida na sua melhor versão, e se queremos ter paz, devemos nos atrelar no caminho daquele que é conhecido como o Príncipe da Paz, Jesus. É nele desfrutaremos da paz que excede todo entendimento.